Olá, pessoal! Vamos iniciar aí a correção das atividades dessa sexta-feira, dia 24 de julho de 2020. Hoje, nessa sexta-feira, eu trouxe para vocês duas atividades em cima da apostila do Aprender Sempre, tanto de português quanto de matemática. A gente ia aí resolver as atividades 6 e 7 de cada uma delas. Vamos iniciar então pela apostila de português. Atividade 6. Vamos lá, então. Aqui na atividade 6 de português. Pensando sobre as repetições de palavras nos textos. Então, essa atividade, ela envolvia trabalhar aí a escrita de textos sem repetir várias vezes a mesma palavra. Isso deixa o texto mais bem escrito, melhor desenvolvido, melhor escrito, tá? Então, era para vocês aí desenvolverem essa habilidade de escrever textos sem repetições cansativas de palavras, tá? Nesse texto que ele trouxe sobre a jiboia engole boi, a gente vê que tem muita repetição da palavra jiboia, tá? Então, o que a gente tinha que fazer? Ler esse texto para poder, então, resolver as atividades. A primeira atividade envolvia a gente puxar aí da nossa memória, de todas as nossas aprendizagens, palavras que poderiam substituir a palavra jiboia. Como que eu poderia substituir a palavra jiboia nesse texto? Ó, as jiboias são répteis carnívoros, ou seja, as jiboias se alimentam de outros animais. Nessa frase eu uso jiboia 2 vezes sem necessidade. Eu poderia falar assim, ó, as jiboias são répteis carnívoros, ou seja, elas se alimentam de outros animais. Então, eu não preciso usar a palavra jiboia várias vezes, tá? Eu consigo substituir ela por sinônimos, que podem ser pronomes, tá? Ou até mesmo outros substantivos que caracterizem a jiboia, como, por exemplo, réptil. Esse réptil. Réptil é um substantivo, mas ele cabe aí dentro do contexto do nosso textinho como jiboia, tá? Então, eu coloquei aqui na letra A algumas palavras que poderiam substituir a palavra jiboia na extensão aí no decorrer do nosso texto, tá? Jiboia pode ser substituído por ela, esse réptil. Quando ela aparece no plural, tá? Porque às vezes aparece aí a jiboia no singular, a jiboia, tá? E jiboias no plural, tá? Quando ela aparece no plural, a gente pode substituir por esses répteis, elas, essas, né? Então, aí, essas palavrinhas que eu coloquei aqui na letra A poderiam facilmente substituir as palavras jiboias no decorrer desse textinho informativo aí sobre esse réptil, esse animalzinho, tá bom? Aqui na letra B, ele dá um trecho do texto, tá? Que é esse daqui, e pede para a gente reescrever, substituindo aí a palavra jiboia, para que ela não se repita várias vezes. Então, vamos reescrever para ver como fica, ó. As jiboias, como é começo de texto aí, a gente tem que identificar o animal, eu vou escrever jiboias, tá? As jiboias são répteis carnívoros. Carnívoros. Ou seja, elas se alimentam de outros animais. Então, eu substituí, como ia aparecer jiboia 2 vezes na mesma frase, eu substituí jiboias, na segunda vez que eu ia falar, por elas, tá? Então, vamos continuar. Até aí, nada demais. O curioso é que as jiboias. Vamos ver, será que a gente consegue trocar por outra palavra aqui, ó? O curioso é que elas, né? Eu tô no mesmo parágrafo, então dá para eu substituir, ó. O curioso é que elas conseguem deixa eu colocar outra linha aqui. Se alimentar. Até aí, nada demais. O curioso é que elas conseguem se alimentar de animais maiores que seu tamanho. Isso, ponto final, né? Isso só é possível
porque o queixo desse réptil, a gente pode colocar, ó, o queixo desse réptil, que é a jiboia, tá? E aí tem 3 pontinhos aí, que seria a continuação do texto. Então, eu substituí aqui essas palavras, ó, essa e essa, tá? A primeira eu deixei para a gente identificar o animal que é, ó. As jiboias são répteis carnívoros, ou seja, elas se alimentam de outros animais. Até aí, nada demais. O curioso é que elas conseguem se alimentar de animais maiores que seu tamanho. Isso só é possível porque o queixo desse réptil, então aí, eu consegui deixar o texto mais bem desenvolvido, mais bem escrito e sem repetição, que torna aí o texto cansativo, tá? Então, essa era o que a atividade, isso era o que a atividade estava propondo para vocês, tá? Aprender a estruturar melhor seu texto através de palavras diferentes, aumentar o seu vocabulário, desenvolver melhor os seus textos. A atividade 7 também envolve aí eliminação de repetições, tá? Ele traz aí uma curiosidade, né? Você sabia que sobre a baleia cachalote e um banco de palavras para a gente estar substituindo aí, incluindo no lugar de baleias, para deixar o texto menos cansativo. Vamos ler o texto primeiro e grifando quantas vezes a palavra baleia aparece aí. Então vamos lá. A baleia cachalote é a única fonte mundial de âmbar cinzento, matéria básica para indústrias de perfumes caros. Você sabia que é uma pergunta, né? Você sabia que a baleia cachalote é a única fonte de âmbar cinzento, matéria básica para a indústria de perfumes caros? As baleias se alimentam da lula gigante, que as baleias engolem inteira, mas nunca as baleias conseguem digerir seus bicos duros, que permanecem em seus aparelhos digestivos, produzindo uma substância escura e fédida, que é o âmbar cinzento, a melhor substância conhecida para conservar o aroma dos perfumes e que tem um preço elevadíssimo. Frequentemente, as baleias expelem o âmbar cinzento, que pode ser então encontrado boiando no mar, tá? Então, aí a gente tem a palavra baleia aparecendo aí 5 vezes, tá? E em uma frase, ela apareceu na mesma frase 3 vezes. Então, dá pra gente reescrever e deixar um pouco melhor. Vamos reescrever então, ó. A baleia cachalote é a única fonte mundial de âmbar cinzento. Matéria básica. Eu vou deixar o você sabia aqui em cima para a gente ter essa entonação de pergunta, tá? Você sabia que... 3 pontinhos, tá? Só não vai caber nosso textinho inteiro aí nas linhas. Matéria básica para a indústria de perfumes caros. A gente pode substituir as baleias se alimentam por elas se alimentam da lula gigante. As baleias, elas se alimentam da lula gigante, que engolem, a gente pode tirar aí, tá? Ou a gente pode substituir elas, ó, esse animal, esses animais, ou esses mamíferos, tá? Acho que fica legal. Esses mamíferos, que a baleia não é um peixe, ela é um mamífero. Esses mamíferos se alimentam da lula gigante, que engolem inteira. A gente pode tirar baleias fora aí. Mas nunca elas conseguem digerir seus bicos. Seus bicos duros, que permanecem
em seus aparelhos digestivos, produzindo acho que dá para pôr o do aqui, produzindo uma substância escura e fétida. Este é o âmbar cinzento. A melhor substância conhecida para conservar o aroma dos perfumes e que tem um preço elevadíssimo. Ponto final. Frequentemente, as baleias, aí a gente pode pôr as baleias de novo, porque a gente só colocou lá no começo, né? Então dá para retomar. Frequentemente as baleias expelem o âmbar cinzento que, aí eu vou ter que continuar um pouquinho mais embaixo que a minha linha acabou, que pode então ser encontrado boiando no mar, tá? Então vamos reler o nosso texto, ver se ficou melhor, tá? Você sabia que a baleia cachalote é a única fonte mundial de âmbar cinzento, matéria básica para a indústria de perfumes caros? Esses mamíferos se alimentam da lula gigante que engolem inteira, mas nunca elas conseguem digerir seus bicos duros, que permanecem em seus aparelhos digestivos, produzindo uma substância escura e fétida. Este é o âmbar cinzento, a melhor substância conhecida para conservar o aroma dos perfumes e que tem um preço elevadíssimo. Frequentemente, as baleias expelem o âmbar cinzento, que pode, então, ser encontrado boiando no mar. Ficou legal, tá? Tinha outras palavras que vocês poderiam colocar no lugar. Esses animais, aqueles animais, os mamíferos marinhos, essa espécie de peixe, tá? Acho que essa espécie de peixe aí não vai ficar legal, porque a baleia não é um peixe, né? Ela é um mamífero, tá? Então, essa daqui, ó, na minha opinião, não é para usar, tá? Porque a baleia não é uma espécie de peixe, tá? Ela é um mamífero. Os peixes têm características diferentes do mamífero. A baleia aí, ela respira oxigênio, tá, gente? Então, essa expressão aqui é melhor não usar. Então, na reescrita aí, ficaria mais ou menos assim. Vocês podem ter usado algumas palavrinhas diferentes, tá? Eu resolvi conservar 2 vezes a palavra baleia, para ficar um texto aí mais bem desenvolvido, tá? Essas, então, foram as atividades de português. Vamos, então, corrigir as atividades de matemática. Aqui na de matemática, a gente ia trabalhar tanto na atividade 6 quanto na atividade 7, cálculo mental, tá? Então, aqui a gente precisava caminhar com a bola, fazendo um caminho onde os resultados fossem multiplicações pelo 3 e pelo 7, tá? Eu coloquei aqui do lado para facilitar um pouco para vocês a tabuada do 3 e do 7, tá? É lógico que tem números que vão estar além da tabuada, mais do que vezes 10, do que vezes 11, tá? E aí, a gente vai precisar do quê? Pegar esse número e dividir por 3 e por 7 para saber se ele é múltiplo de 3 e de 7, tá? Se ele é multiplicado, se é um resultado de uma multiplicação por 3 e por 7. Então, vamos começar. A gente vai pintando o caminho da bola, tá? Aqui o 9, a gente tem 3 vezes 3, 9, a gente pode pintar. 14, 2 vezes 7 é 14, então pode passar por aqui. 21. 21 é aqui multiplicado por 7 vezes 3, tá? Então, podemos. 28 também é, tá? Aqui. 18. O 18
é aqui, ó, 6 vezes 3, 18, dá pra gente andar por aqui. 47, o 47 aqui não é multiplicado nem por 3, tá? Se vocês dividirem 47 por 3, não dá um número exato, e 47 dividido por 7 também não dá um número exato. Então, a gente vai ter que descer aqui para o 35. 35 é múltiplo de 7, então pode. Aí, eu tenho ou 27 ou 40. O 40, ele não é múltiplo de 3, tá? E também não é múltiplo de 7. Então, eu vou para o 27, que é múltiplo de 3. 9 vezes 3, 27, tá? Entre o 27, eu posso ir ou para o 7, ou para o 57, ou para o 64, tá? O 64 não é múltiplo de 3 nem de 7, e o 57 também não. Então, eu vou pegar aqui o caminho do 7, tá? 7 vezes 1, 7. Aí, eu posso ir para o 82 ou para o 30. O 30 eu sei que é múltiplo de 3, então vamos seguir reto. Aí, eu posso ir para 33 ou para 31, tá? O 31 não é múltiplo de 7 nem de 3, mas o 33 é múltiplo de 3. Por quê? 3 vezes 11, 33. Aqui do 33, eu posso seguir para o 42, que eu sei que é múltiplo de 7, tá? Tá aqui na tabuada. O 49 também é múltiplo de 7. Aí, a gente chegou aqui em mais uma questão. 6 é múltiplo de 3, tá? 92, se a gente for dividir 92 por 3, não dá, não é múltiplo. E 92 por 7 também não é múltiplo, então não dá para vir para cá. E 100, se você dividir 100 por 3, não dá uma divisão exata. E se você dividir 100 por 7, também não dá. Então, o único caminho possível é através do 6. 2 vezes 3, 6. E aí, tem o 12, né? 4 vezes 3, 12, é múltiplo de 3, tá? O 100 a gente sabe que não é, mas o 56 é múltiplo de 7. Então, posso pegar o caminho aqui do 56. 101 ou 63, tá? A gente sabe que o 63 é múltiplo de 7, então dá. Entre o 70 e o 103, vamos pegar o 70, tá? Que é 10 vezes 7, 70. 77 seria 7 vezes 11, também dá, tá? 39. Será que 39 é múltiplo de 3? Se você for dividir 39 por 3, dá 13. Então, é múltiplo de 3. E o 121 é múltiplo de 3? Se a gente dividir 121 por 3, não dá uma divisão exata. E se a gente dividir 121 por 7, também não dá. Então, eu vou subir para o 15. Ó. O 15 é múltiplo de 3. 5 vezes 3, 15. E aí, eu tenho 69 ou 130, tá? Se eu for dividir 69 por 3, dá 23, tá? 130 dividido por 3 não dá uma divisão exata e nem por 7, tá? Então, eu vou pegar o caminho do 69. Através do 69, eu tenho como ir para o 36, para o 125, tá? Eu sei que 36, se eu dividir 36 por 3, dá 12. Então, dá, tá? Aí, 39. 39 dividido por 3, se a gente for calcular, dá 13. Então, também dá, tá? Aí tem o 157. Será que o 157 ou 45, né? 157 dividido por 7 não dá uma divisão exata, mas dividido por 3 também não dá. E o 45? 45 dividido por 7 dá 5. Então, dá para eu pegar o caminho do 45. O 48, tá? Ou 82. Aí, a gente tem esses caminhos complicados, tá? Se eu for dividir 48 por 3, dá 16. Então, 48 é aí um múltiplo de 3. Aí tem o 51, 64 ou 57, tá? 157. Se eu for dividir 51 por 3, dá 17, então também é múltiplo de 3. 84. Se eu dividir por 3, dá 28, então dá, é múltiplo de 3, tá? 66, se eu for dividir por 3, dá 22, também é múltiplo. 220, se eu for dividir 220 por 7, não dá uma divisão exata, por 3 também não. Será que o 54 dá? Vamos ver, 54 dividido por 3 dá 18. Então, dá, tá? 18 vezes 3, 54 é múltiplo de 3. 57, se eu dividir por 3, dá 19, tá? Então, também é múltiplo de 3. 60, se eu dividir por 3, dá 20. E aí, eu tenho aí o caminho para o 91. 91 dividido por 3 não dá uma divisão exata. 91 dividido por 7 dá uma divisão exata, dá 13. Então, aqui eu achei o caminho para o gol, tá, gente? Então, basicamente, a bola vai fazer esse caminho. Ela vai vir por aqui, depois vai descer,
Depois vai, opa, depois vai vir para cá, vai descer mais um pouquinho, e vai fazendo esse caminho aí, tá? Até chegar na bola, até chegar no gol, tá? Então, aí, nosso caminho ele ficou desse jeito, ficou um zigue-zague, né? Mas, pelo menos, deu aí um caminho bem exato aí, tá? Pra gente descer, então, aí para o gol, tá? Então, vocês tinham que ir tentando calcular, quem conseguisse calcular de cabeça, quem não conseguisse, que seguisse aí, então, uma divisão, poderia ir, quem não conseguiu, né, fazer de cabeça, usar uma calculadora aí, para estar adivinhando quais são os múltiplos de 3 e de 7, e seguir, então, o caminho até o gol, tá bom? Vamos para a próxima atividade, tá? Também envolvendo cálculo mental. Eles queriam que vocês fizessem essas subtrações de cabeça, tá? 300 menos 38, você tenta lá, tenta usar valor aproximado, tá? 38 está próximo de 40, se eu tirar, e você chegava aí no resultado 262, tá? 1.500 menos 499 dá 1.001. 700 menos 291 dá 409, e 2.000 menos 562 dava 1.438. Nesses quadrinhos já era mais fácil para calcular de cabeça. Eu acho que a subtração aí era um pouquinho mais difícil porque eram números quebrados, tá? Mas aqui na divisão, quando você descobre que 98 dividido por 2 dá 49, nessa sequência aqui é só você ir aumentando um zerinho, tá? 490, 4.900, 49.000, tá? Essa daqui é a divisão de novo, tá? Dá 49.000 de novo. Se você dividir por 20, dá para você tirar um zero de cada lado, dá 490. Por 200, tira os dois zerinhos de cada lado, 490. E por 2.000 dava 49 exato, tá? Então, essa daí, se você soubesse brincar com os zeros, você conseguia mais facilmente estar dividindo de cabeça, tá? É importante a gente treinar cálculo mental, porque muitas vezes a gente perde muito tempo escrevendo, contando nos dedinhos. Então, quando você calcula aí mentalmente, você consegue resolver as questões mais rápido, você se desenvolve melhor aí nos cálculos, tá bom? Bem, pessoal, essas foram as atividades de hoje, dessa sexta-feira. Um bom fim de semana. Qualquer dúvida, é só mandar para mim. Um beijo, tchau!